Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Oi, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Oi. Boa noite. Tudo bem? Ah, sim? Ah, tudo bem? Estamos só aguardando aqui o Lionel entrar na live, tá certo? Sejam bem-vindos, Nívia, Dança Mosaico, Thaís, Vanessa, Denise. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E olha quem chegou. Tô aqui me organizando, tá? Ah! Pronto. Pronto. Vocês me escutam Sim, bem? eu sim. A imagem também tá ok. Tudo Tá certo. ok? Uhum. A gente espera só um pouquinho as pessoas entrarem. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Rosa? bem. Seja bem-vinda. Rosa Primo. O que mais tem aí? As pessoas estão entrando, né? Sim. Samuel. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo aqui à nossa live. A gente vai começar daqui uns 2 minutinhos oficialmente, tá certo? Tudo bem, Dayana? Seja bem-vinda. Tem bastante gente aí, hein? Já Tem entrando, né? aqui, sim, Alba de Viçosa. Ah, sim. Tudo bem, Alba? Alba. Alba, que é do Dança Mosaico. Esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Tiago Nascimento. Diana de Rose. Vanderlei. Minha amiga. Tá longe. Dança Mosaico. Tiago Nascimento, seja bem-vindo, Tiago. Tiago do Nascimento, Silvia, pandeiro de Silvia couro. Correia. Tudo bem, Silvia?
A gente vai começar a live daqui. Esse Júlio, ele faz live todo dia. Do dia tinham duas ou três lives ao mesmo tempo. Uma seguida da outra, é muita live. É muita live. E eu vou dizer aqui para vocês que é a primeira live que eu estou fazendo como entrevistado. Também nunca fiz live entrevistando alguém, mas é um marinheiro de primeira viagem. A gente. O bom é que é um formato de bate-papo, então fica mais tranquilo, né? Fica bem mais tranquilo que uma palestra, né? Então a gente vai começar agora, são 7h05, Uhum. que é o tempo legal para a gente esperar as pessoas chegarem. Então a gente vai começar oficialmente, tá certo? Bom, gratidão novamente, Leonel, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa live. Bom, essa live ela faz parte do círculo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E o tema de hoje vai ser, na verdade é uma pergunta, né? Videodança ou cinedança? Com o nosso convidado querido, Lionel Brum. Bom, então vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack. Eu sou profissional da dança, trabalho especificamente com a dança contemporânea e também trabalho com a dança de rua. Também trabalho com fotografia e com vídeo. E hoje, bem recente, trabalho também com marketing digital, que eu estou apaixonado. E como que surgiu esse tema de hoje? Eu conheci o Lionel Brum na faculdade, né, na UFRJ. Eu sou graduando em dança. E ele deu um curso, uma oficina, num grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o PECDAN, que é coordenado, orientado pela professora Kátia Walter. E aí, assim, foi maravilhoso, porque os exercícios, né, a maneira com que ele trazia os conhecimentos, assim, muito práticos, e a gente ali, né, tá o tempo todo trazendo essas referências para o próprio corpo, e quando a imagem vem ali como uma possibilidade de criação para o nosso corpo também, e aí foi muito interessante, né? Foi assim que eu conheci o Lionel, e a Kátia fala maravilhosamente bem do Lionel, assim, então a gente conheceu o Lionel Sim. antes mesmo da gente antes mesmo da oficina, então foi assim, pum. E então assim, eu estou muito feliz que ele está aqui, que ele aceitou esse convite, mesmo sendo a primeira vez, assim, né? Dá aquele frio na barriga. E acho que é isso, assim, essa minha parte. Agora passo o bastão para você aí, ó, e você vai se apresenta. Então, é o seguinte, Kátia Walter é uma querida, um amor de pessoa, uma amiga muito próxima e, e ela vive enchendo minha bola, né, para as pessoas e eu fico muito agradecido com isso, mas ela também é uma pessoa muito, muito importante, foi muito importante na minha vida, né, Para mim também. tanto como amiga, mas como acadêmica também. E, e é isso. Então, tem que agradecer, né, a essas oportunidades que a gente tem com algumas... Isso aqui vai ficar escorregando de vez em quando, tá, gente? Porque eu não consegui um tripé exato para colocar numa maneira legal. Então, eu trabalho como pesquisador já há alguns anos e a minha especialidade é videodança. Sou professor da Universidade Federal do Ceará. Sou original do Rio de Janeiro, mas mudei para cá em 2011, quando comecei então com cursos de dança, os cursos de dança da UFC. Aqui existem dois cursos de dança, licenciatura e bacharelado. E desde 2013 eu tenho, junto com alguns bolsistas, desenvolvo um trabalho com um laboratório chamado Mídia Dança, que é Mídia Dança Laboratório
de dança e multimídia, e que está dentro da universidade, tem alguns bolsistas também, e apoiado pela Secretaria de Cultura da UFC. A Universidade Federal do Ceará tem uma Secretaria de Cultura específica para apoiar projetos artísticos, né, que é dentro, ela faz parte também de ações que são feitas, né, na universidade nesse sentido. E esses dois cursos de licenciatura e bacharelado, eles estão dentro do ICA, que é o Instituto de Cultura e Arte, né, que foi criado também. Hoje em dia nós temos 14 cursos entre graduação e pós-graduação. Então tem teatro, música e vários outros cursos que estão ali nesse prédio do Instituto de Cultura e Arte. Então, eu comecei um pouco com essa aproximação da videodança em 1993, numa mostra que eu assisti, videodança, e aquilo me instigou de alguma maneira. Aí, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, porque eu acho que é uma trajetória que é importante, porque é a trajetória de um festival que eu dirijo juntamente com mais 3 diretores, que é o Paulo Caldas, a Regina Levi e o Eduardo Bonito. E esse festival existe há 18 anos. E ele partiu de uma ideia do próprio Paulo Caldas, né, que me convidou e falou assim, vamos fazer um festival de videodança? Aí eu falei, top, vamos lá, vamos nessa. Eu já tinha alguma relação com videodança, inclusive num festival que eu dirigia no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, foi o Festival Dança Brasil, que ele ocorreu de 1997 a 2004, foram 8 anos do festival, e tinha uma mostra paralela de vídeos. E a gente aproveitou, né, essa mostra como um projeto piloto para lançar, enfim, o Dança em Foco. E fizemos ali um convite para vários brasileiros, e nós recebemos na época, ainda era VHS, 40 vídeos do Brasil inteiro. Pessoas de dentro do Brasil e brasileiros que estavam morando fora. Então, todo dia chegava VHS lá em casa, e nós fizemos então uma seleção com 30 vídeos. E foi a primeira vez que essa mostra paralela de vídeos que tinha do Dança Brasil bombou. Muita gente. E aí, enfim, nós, e depois de outras também iniciativas que tivemos, outros projetos pilotos pequenos, nós decidimos então criar o Dança em Foco, quando a gente convidou a Regina Levi, e 1 ano, 2 anos depois o Eduardo Bonito passou a integrar a direção do Dança em Foco. E eu queria também, antes de entrar exatamente nesse assunto, que é o assunto do título dessa nossa live, eu queria falar um pouquinho sobre, que eu acho importante também, que é histórico, falar um pouco sobre essa trajetória, né, da videodança no Brasil. E em 1973, a Ana Lívia Cordeiro, que era uma paulistana, ela criou o primeiro vídeo chamado M 3x3. M, a letra M, o 3, o X, 3, M 3x3. E foi para a TV. E foi uma superprodução que também acabou circulando por festivais internacionais. E foi muito importante porque a Ana Lívia, ela não só fez a primeira videodança do Brasil, que também era considerada videoarte, né? Arlindo Machado fala isso no livro dele. Ela também criou o primeiro software. Naquela época, imagina o computador que era dos anos 70, no final dos 70, nos inícios dos 80.
Ela criou o primeiro software de notação do movimento, de análise do movimento. E foi muito importante também nesse sentido. E aí ela se passou pelo menos uma década, quando as pessoas começaram, os artistas começaram a produzir videodança no Brasil, né? E aí que eu queria destacar aqui alguns trabalhos que são muito importantes, que fazem a gente pensar um pouco sobre essa relação do corpo dessa dança com o vídeo, né? Eu destaco aqui o trabalho da Andrea Maciel e do Paulo Mendel, chamado Por Onde os Olhos Não Passam. É um trabalho, é um vídeo muito interessante. Quem quiser, depois desses vídeos que eu vou citar aqui, alguns textos que eu vou citar, eu posso passar, né? Pode mandar para o meu direct, que eu passo depois uma listazinha com os links desses vídeos, né? Que é do André Maciel. Um outro também que eu acho muito, ele traz para a gente uma maneira da gente pensar, de aguçar e de aquecer o nosso olhar em relação à dança com o vídeo, né? O outro seria Fora de Campo, que é da Valéria Valenzuela e da Cláudia Miller. A Valéria Valenzuela é uma cineasta chilena, e a Cláudia Miller é uma brasileira, é uma bailarina e coreógrafa bastante conhecida, né, de todos nós. E ela traz qual o uma nome desse ideia mesmo? Esse é Fora de Campo. Fora de Campo. Fora de Campo. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles depois, tá? Porque eu acho que eles são importantes para a gente pensar nessa ideia de videodança e cinedança. E também um outro que é o do #1, que é do Paulo Caldas e do Gustavo Gelmini. Gustavo Gelmini é um cineasta brasileiro que mora no Rio de Janeiro. E Paulo Caldas é professor também, esse que faz parte comigo da direção do Dança em Foco. Ele é bailarino e coreógrafo. E tem também esse trabalho que é muito interessante, porque ele traz para a gente maneira de se pensar coreografia como se fossem camadas. E eu acho que são, nessa conversa que eu tive com o Júlio antes, sobre esse pensamento, né, de composição coreográfica em camadas, eu acho que eu trabalhei, foi exatamente isso que a gente trabalhou nessa oficina que ele citou aí como Sim. sendo parte desse primeiro encontro nosso, né? Sim. Só esqueci, só não consegui ouvir o nome do videodança produzido pelo Gustavo e o Paulo Caldas. É do #1. Tem aquele hashtagzinho Do hashtag. do Sim. 1, Do hashtag. né, mas tem o hashtagzinho ali. Então, eu posso falar um pouquinho sobre esses 3 vídeos mais especificamente, ou a gente pode entrar na questão do tema da... Isso tudo faz parte, né, desse tema, né? Se pensar a videodança e cinedança. Na realidade, pensar videodança e cinedança hoje em dia, ela nos traz uma tensão, que é uma tensão que, inclusive, vários festivais do mundo estão começando a repensar esse termo videodança, né? Videodança, ele traz para a gente uma ideia, né, lá dos anos 80, dos anos 70, quando
criada a primeira câmera de vídeo. Quando ela entra aqui no Brasil, era um equipamento caro, um equipamento difícil de se ter, inclusive não se tinha lugar para editar. Muitos artistas, na realidade, na época, quando se chamava artistas plásticos, começaram a trabalhar, né, com o vídeo como uma outra maneira de poder se expressar. E então, essa discussão, ela remonta a esse período, dos anos 70, dos anos 80, quando a gente tinha efetivamente uma mídia que era um vídeo. Você tinha a película, que era do cinema, e tinha o vídeo, né, que era aquela fita, né, que se tinha daquela banda de gravação, né? E com o tempo, o que acontece hoje em dia, a gente pensar videodança ou cinedança, essa tensão dos termos, ela se desfaz na medida em que o vídeo, tanto o vídeo quanto a película, elas de alguma maneira desapareceram. Elas desapareceram quando foi criada, então, a câmera digital, né? Então, tinha muitas discussões durante muito tempo sobre a película, de como era feito. A gente pode voltar lá antes mesmo do pré-cinema, sabe? Murray e Muybridge, que estavam fazendo fotografias em sequência. Depois, quando começa, né, com Thomas Edison, que começa a fazer experimentações com dança, muitas experimentações com dança, né? Então, essas relações entre dança e o cinema, elas já iniciaram desde lá, nas primeiras experimentações, né, que foram feitas. E depois, por muito tempo, né, essas relações de dança e audiovisual e do cinema, elas se estabeleceram de uma maneira. Mas quando a gente chega na criação de uma câmera digital, né, ela, de alguma maneira, ela pode ser pensada, ela traz um resultado, né, da mídia, que é um resultado que é diferente, né, de uma película e de um vídeo. Então, isso é uma discussão, então, que está sendo tensionada agora, né? Se a gente continua utilizando esse termo vídeo para associar a dança, e por que não cine para associar a dança, mas aí, quando a gente entra em cinema, também é uma outra discussão. Então, são essas tensões que estão estabelecidas agora nesse momento. Existem alguns festivais que estão mudando para dança na tela, que na verdade é uma tradução do inglês, que em inglês se usa muito screen dance, que é a dança na tela mesmo. E essas tensões, elas já existem há muito tempo, né? Desde o primeiro texto que foi publicado em 1973 nos Estados Unidos, que chamava Video Dance, já trazia essa discussão sobre o vídeo em si, não o cinema. Porque é vídeo e por que não o cinema, né? Porque quando você resolvia fazer uma videodança há muito tempo atrás, ou a câmera que você escolhia, ela seria determinante para o resultado final da obra, né? Se você escolhesse uma câmera de vídeo ou uma câmera cinematográfica, era completamente, ou uma Super 8, você tinha resultados completamente diferentes. E hoje em dia, com o digital, ela traz como uma espécie de alinhamento dessas mídias em uma mídia só. Então é mais ou menos isso. O próprio termo também videodança, tem algumas pessoas que escrevem junto, eu costumo escrever junto videodança sem acento. E
e o termo, né, e o artigo concordando com a última palavra, que é dança. Mas tem gente, por exemplo, tem alguns pesquisadores que preferem utilizar o termo vídeo hífen dança, separado. Videodança, para se manter essas relações, né, entre o vídeo e a dança, tensionar mesmo, né, essas relações entre o vídeo e a dança. Então, alguém teve alguma pergunta aí? Pessoal, esqueci de falar. Quem tiver alguma pergunta, sabe, sobre esses dois termos, tá? Ou a sua experiência mesmo com videodança ou com cinedança, ou com a experiência mesmo de outros nomes, mas que envolvem a dança e qualquer dispositivo de imagem, né, você pode escrever aqui e tornar o bate-papo Um pouco mais dinâmico, né? Mais isso, dinâmico. isso. E aí, Leonel, tem uma coisa que eu tô lembrando aqui, que quando você estava falando, eu estava aqui pesquisando os videodanças, né? E aí eu já fiz parte da companhia da Andréa Maciel na época da UFRJ, né? A Universo Paralelo, em 2012. Inclusive, esse vídeo que você me enviou, né? Calma aí que eu vou lembrar aqui o nome. Por Era... onde os olhos não passam. Isso, Por Onde os Olhos Não Passam. Eu lembro que foi uma das referências que a gente estava buscando para fazer um trabalho em conjunto com a utilização do vídeo como projeção para o trabalho que a gente estava pesquisando naquele ano, né? E que era sobre essas outras realidades, né, a partir do corpo e usando o vídeo como uma experiência de outros espaços, outros tempos, e aí como que isso iria acontecer. E aí, assim, o que me faz pensar muito sobre a questão do vídeo, né, dessa imagem, é que ela cria outras realidades para a gente, né, de maneira muito, eu acredito que é muito infinita, é muito ampla, porque a gente não consegue mensurar. A gente pode pensar a gente pode pensar e idealizar, mas na hora da construção da coisa, da criação da coisa, a gente percebe que muitas vezes pode até sair pode até sair do nosso do nosso âmbito já prescrito, do nosso âmbito já é, é, pré-produzido. E o vídeo, para mim, ele amplia demais essa possibilidade do corpo. Amplia demais desde a experiência ali como projeção de um vídeo que você está dançando, que você está experimentando aquela outra maneira, e você percebe que também aquela imagem, aquelas cores, aquelas formas que o vídeo traz, ele modifica, ele tem alguma coisa que é muito material, assim. Eu já vi alguns espetáculos hoje em dia que que se usa muito projeção, né? E como isso modifica de fato toda a realidade daquilo ali e faz com que o corpo ele se comporte de uma outra maneira, ele se coloque de uma outra maneira, né? E aí, assim, eu tô passando um pouco, né? Eu tô extrapolando um pouco do nosso tema necessariamente, é porque eu lembrei muito da Andréa Maciel justamente por conta desse vídeo que você trouxe e que ela passou na época e a gente ficou assim encantado porque ela tem muito essa pegada das mídias junto com o movimento e que ela expandia isso e o nosso movimento ele se tornava muitos outros, né? Nessa aproximação com o vídeo, mas não para deixá-lo como um registro ali do movimento, mas para ampliar a nossa possibilidade de corpo, de movimento e de sensação, né? É Aí, interessante essa... Oh, perdão. É não, interessante pode. esse teu comentário, porque
ele traz exatamente que a Lisa Krauss, né, escreve num artigo para o Dance Magazine. Tem um texto do Paulo Caldas, que é Poéticas do Movimento Interfaces, que ele abre exatamente citando esse artigo da Lisa Krauss. O título do artigo da Lisa Krauss chamava de coreografia... Deixa eu lembrar. Deixa eu ver onde é que está o livro. Espera aí. Ah, tem aqui. Tem aqui. Então, ele fala desse dançar o impossível. Ele fala desse corpo impossível. E corpo impossível esse corpo que consegue realizar alguns movimentos e algumas coisas que não se consegue realizar no espaço presencial. Né? Então, isso. por exemplo, exatamente esse vídeo da Andréa Maciel traz exatamente essa ideia de desfragmentação. É interessante se as pessoas pudessem procurar, está muito fácil na internet, esse vídeo chamado Por Onde os Olhos Não Passam, da Andréa Maciel. Achei. Mas tem um lugar especificamente que estão publicados esses dois vídeos, que é o Por Onde os Olhos Não Passam e do Paulo Caldas, que é no Meridance, no meridance.tv. Esse no meridance.tv é o resultado de uma curadoria que eu fiz de vídeos brasileiros para esse... Então tem vários vídeos lá, brasileiros. Como se escreve? N? No Meridance, com SE. Dance em francês. No Meridance. .com. .tv. .tv, desculpa. .tv. Aí lá vocês vão encontrar tanto o vídeo da Andréa Maciel como o vídeo do Paulo Caldas, esse do que eu citei. Eu vou citar aqui esse iniciozinho do texto do Paulo Caldas, é um parágrafo só, né? Que ele começa citando, né, esse Dancing the Impossible, Choreography for the Camera, que foi esse título utilizado pela Lisa Krauss na Dance Magazine em 2005. Então ele começa exatamente dançar o impossível, entre aspas. Foi uma expressão já usada para fazer referência àquilo que a tela autoriza a dança, espaços impossíveis, trânsitos impossíveis entre espaços, a matéria escapa de sua física, o corpo de sua anatomia, o tempo confunde suas dimensões e sentidos. O cinema desde sempre produziu efeitos sobre a dança. O vídeo os prolonga e no instante que a imagem se torna digital, os extrema. As novas tecnologias não param de tensionar a dança na direção de uma reinvenção. E o que ele quer dizer com essa reinvenção? É uma reinvenção do corpo. Né? E automaticamente, esse corpo que dança, né, ele é uma reinvenção desse corpo que dança. E é uma reinvenção dessa dança. Eu tive uma discussão que foi muito interessante com a pesquisadora Cássia Navas, que ela acha, inclusive, tá aí um certo ponto de vista, a gente pode repensar isso, mas ela acha, inclusive, que a videodança ela não é dança, como se fosse um texto que a gente lê sobre dança. É alguma coisa que é sobre dança, mas não exatamente dança. Mas vai lá, isso aí já é muito mais complexo, eu ainda tenho que pensar muito sobre isso para poder... Mas foi uma provocação muito interessante da parte da Cássia Navas. Mas voltando a esse vídeo que a gente estava conversando... É uma boa isso. É uma boa isso, a gente pensar, né? Mas é um pouco Uma mais boa. além Sim. do que a gente está focando aqui nesse momento agora. Eu acho que a gente pode focar nessa ideia desse corpo impossível, né, desse corpo feito de luz. Porque esse corpo que a gente vê na tela é um corpo bidimensional. Né? Já começa por aí. Então a gente tem perdas e ganhos com isso. Né? A gente tem perdas.
por um lado, que é... Gente, não estou entendendo o interfone essa hora. Tem perdas de um lado... Eles vão desistir, vão desistir. Não sei quem é. Tem perdas de um lado, que é esse corpo, ele passa a ser um outro corpo, é um corpo feito de luz, é um corpo bidimensional, né? Mas ele ganha possibilidades outras que o corpo tridimensional que a gente tem da real, ele não poderia fazer. Eu preciso lá. Alguma coisa urgente. Só um minuto. Então, pessoal, não se preocupe que eu vou ler todas as perguntas, tá bom? Eu vou ler agora por ordem da dança mosaico, tá certo? Depois eu vou seguindo. Exatamente na hora que eu atendi, eles desligaram. Eu vou descobrir depois quem é. É o interfone, não sei. Às vezes é vizinho, querendo saber. Querendo saber de mim. Os vizinhos aqui estão tendo um movimento muito interessante. As pessoas estão começando a se cuidando, a se cuidar um dos outros, assim. É bem provável que seja um vizinho perguntando se eu estou bem. Legal. Isso é muito legal, né? Tem vizinhos fazendo compras para mim, né? Afinal de contas, eu já passei dos 60, então eu não posso sair de casa, estou totalmente confinado e tem muita gente me ajudando, né? Tem gente me ajudando nisso. E volta e meia me perguntam como eu estou passando, se está tudo certo, se falta alguma coisa. Ah, que legal, hein? Muito legal, muito legal. Isso tudo que a gente está passando está mudando muito as relações, né? As relações estão se transformando. Então, os olhares nas ruas estão diferentes também. Então, deixa eu tentar retomar o raciocínio. Dos corpos, desses corpos impossíveis, dessa dança impossível. Porque ele passa a ser um corpo que você pode desfragmentar. Por exemplo, esse vídeo da André Maciel, ele traz exatamente essa ideia de desfragmentação de um corpo. Tem momentos do vídeo em que tem um trecho muito interessante do vídeo em que a Andrea está dançando, fazendo o solo, e como se fosse pixels, pedaços do corpo dela começam a voar pela tela, por lugares diferentes, e se movimentar também pela tela. Então é um pouco do que a professora e pesquisadora Teresa Rocha fala, dessa dança feita de vídeo, né? Porque essa dança ela só pode ser realizada naquele espaço ali, com aquele corpo que está ali. Então, esse corpo, o corpo presencial, não poderia realizar aquela dança daquela maneira. Então, por isso que é interessante isso. Esse texto do Paulo, ele traz essa possibilidade da gente pensar sobre essas relações desses corpos com a tela, né? E a gente pode desdobrar um pouco isso para outro vídeo que eu citei antes, que é o da Cláudia Miller e da Valéria Valenzuela, que chama-se Fora de Campo. É uma mistura entre videodança e documentário e divulgação de um trabalho que a Cláudia Miller fez por muitos anos, e eu acho que ela continua fazendo, eventualmente, que é uma dança a domicílio. Ela chega num festival, então aquela programação, aí tem um número em que as pessoas podem ligar e podem pedir para que ela chegue lá e faça essa dança a domicílio. E aí quando ela chega e vai fazer essa dança a domicílio, a Valéria Valenzuela gravou várias imagens, né, de pessoas assistindo a Cláudia Miller. É interessante no vídeo que a gente pensa assim o final, mas é uma videodança, mas a gente não vê a Cláudia Miller dançar. Entre aspas. Por quê? A partir dessa relação dos olhares e das reações que as pessoas têm assistindo a Cláudia Miller dançar, né,
a gente pode começar a pensar nessas camadas de criação. Por quê? Nós estamos vendo alguém vendo outra pessoa dançar. Certo? E essa pessoa está no extracampo. Isso aqui, o extracampo é um termo específico do cinema que aborda exatamente essas relações que se tem das tensões entre as bordas da tela. É o que está fora da tela, que a gente não vê, mas intui como se estivesse vendo. Então, está aí uma camada de criação, né, do próprio espectador, que está assistindo uma dança que ele não vê, mas ele intui como seja. Né? E é interessante de poder pensar isso, de poder afinar o olhar nesse sentido, sabe? De pensar uma dança que não está sendo vista. Ou seja, aquela videodança prescinde, inclusive, do corpo que dança. Olha que interessante. É uma videodança que traz uma dança que não é vista, mas que é criada pelo espectador. A partir das tensões que são, a partir das reações que são vistas, assistidas pelos espectadores, né? Aqueles espectadores daquela dança que está sendo filmada. Entendeu mais ou menos isso? Assim, Sim. A gente assiste o espectador vendo um vídeo, né? E a gente chama esse espectador diegético, né? Que é um termo também utilizado no cinema, que é aquilo que faz parte da própria cena, né? Por exemplo, se você está escutando um radinho de pilha e isso está sendo gravado, né, no cinema, por exemplo, esse som do radinho de pilha é um som diegético, é um som que já vem direto do próprio radinho, não tem uma outra camada de música que se coloca depois. Né? Então, pensar essa ideia de camada. E aí a gente, ainda com essa ideia de camada, a gente pode passar para o vídeo do Paulo Caldas, por exemplo. Porque o Paulo Caldas traz que é o do hashtag 1, o do 1. Ele traz para a gente uma ideia de composição em camadas. Certo? Por quê? O Paulo, numa entrevista, inclusive, que eu fiz com ele falou que ele compõe dessa maneira. Né? Então, pode começar com solo, tem ali aquela coreografia daquele solo. Então, ele pode agregar ali nessa sequência uma outra sequência que que seria uma outra camada, né, de composição, agregando essa sequência e isso transformando num duo. E o que o Paulo Caldas traz para a gente na videodança? Ele agrega nessas sequências uma terceira camada, que seria uma camada da movimentação da câmera. Essa movimentação ela é realizada pelo Gustavo Gelmini, que é um cineasta, que na época da gravação ele fez aula de dança, ele participou de todo o processo, mas com o corpo dele, porque o corpo dele fazia parte dessa composição. Eu poderia até dizer, né, se a gente for extrapolar um pouco aí, você tem um terceiro corpo que dança com essa câmera, né? Seria quase um trio. Então você tem ali algumas camadas e essa camada de movimentação que se encaixa e se adequa à coreografia do duo, que é o duo original. Então ele traz para a gente essa ideia de composição
feita a partir de camadas, né? E a gente começa a partir disso pensar na importância do corpo daquele que filma, do corpo do videomaker, daquele câmera ou daquela pessoa que esteja filmando, que tem uma coreografia, nesse caso, uma coreografia estabelecida. Então, que sabe exatamente no momento X tem que estar em algum lugar, no momento Y tem que estar no outro lugar, então tem essa trajetória de um ponto a outro, né, que ela tem que ser estudada, né, tem que ser valorizada, porque tem ali os momentos que são os momentos importantes daquela coreografia e que precisam ser filmados, né, gravados, né, aqueles momentos específicos. Então, é mais ou A menos gente isso. tem, a gente tem, eu queria também, eu ia dizer algumas coisas, mas a gente tem um monte de perguntas aqui. Ah, é um monte de perguntas? Sim, temos Eu, aqui, eu, ó, eu não acompanhei, porque eu fiquei falando, eu não acompanhei. Você não, podia não, responder. não se preocupe que eu faço essa parte para você. Tá bom. Ó, Dança Mosaico perguntou sobre videoarte, e aí só para emendar uma outra pergunta de uma outra pessoa, aí você pode fazer um link, né? O Guilherme Dança colocou: gostaria de ouvir mais sobre as possíveis diferenças entre videodança e dança digital. Então, ele quer saber um pouco mais sobre videoarte. Então, quando nos anos 70, quando as primeiras câmeras chegaram aqui, as câmeras de vídeo, chegaram aqui no Brasil, alguns artistas plásticos, na época, né, começaram a trabalhar com esse tipo de mídia, vários deles. E era muito interessante porque a obra de videoarte era feita sem edição. Então ela era pensada de uma maneira, era pensada para ser feita como dessa maneira, sem edição. Por quê? Eles acabou que se tornou uma opção estética, né? Fazer como se fosse um plano sequência, porque não havia, e era muito caro, para comprar os equipamentos de edição em vídeo. Então era pensado quase como com plano sequência, né, dessas primeiras obras, e, e eles montavam então vários grupos são dois grupos assim mais específicos que se formaram, um grupo no Rio de Janeiro e um grupo em São Paulo. Foram dois lugares assim que teve esse início da videoarte no Brasil. O Hélio Oiticica, por exemplo, ele criou muitas obras com vídeo, muitas obras com vídeo. Como uma maneira, alguns começaram a deixar de utilizar, por exemplo, a tela e passaram a utilizar o vídeo também, e muitos performáticos também, muitos performers começaram a utilizar também o vídeo como forma de realizar seus trabalhos. Qual era a outra pergunta? Não sei se eu A, respondi a pergunta, mas... a outra é do Guilherme Dança, que perguntou: gostaria de ouvir mais sobre as possíveis diferenças entre videodança e dança digital. Então, quando você tem... É muito importante, por exemplo, quando você vai fazer uma videodança, saber exatamente que tipo de câmera você vai optar por utilizar. Existe um manifesto do Douglas Rosenberg que está no primeiro livro, acho que no primeiro livro do Dança em Foco, ou no segundo livro. O Dança em Foco publicou 5 livros que serviram, e até hoje servem como
como base de muitas pesquisas sobre videodança no Brasil. E ele fala dessa opção. Por quê? Porque os resultados são absolutamente distintos, né? Quando você tem, por exemplo, uma câmera de cinema que tem resultado, que a mídia dela é uma película. Você tem ali uma película em que você pode na época, né, que se usava película, e algumas pessoas estão voltando a usar película, os efeitos eram exatamente feitos diretamente na película, né? Você precisava de alguma coisa, alguma coisa escrita, alguma coisa arranhada, você arranhava direto a película. Se você existem algumas animações que colocavam uma película em cima da outra para dar aquele efeito, para dar um efeito de repetição do movimento. Já deve ter visto em alguns vídeos que tem, por exemplo, o bailarino faz um movimento e aí ficam vários braços dele até se desfazendo, né? Então, por exemplo, isso na película era possível, você colocando uma película em cima da outra, para dar essa ideia, para dar esse efeito. Hoje em dia, com vídeo digital, a gente não tem necessidade disso, né? A própria câmera já te dá uma infinidade de efeitos possíveis na hora mesmo de gravar, né? Se isso não acontece com a câmera, acontece na edição. A edição é uma parte do processo, né, que não existia, por exemplo, na videoarte, nesses primeiros anos da videoarte, mas a edição é uma parte muito importante do processo, porque uma coreografia pode ser totalmente transformada na edição, certo? Sim. Então o editor tem um poder, inclusive tem alguns editores, um deles que eu conheço, que é um inglês que já veio ao Brasil, ele fala que ele muda sim, e muda de acordo com o que ele pensa daquela dança ali. Ele recebe o material, ele não quer saber de como foi gravado, não quer saber o que o coreógrafo estava pensando na época que gravou. Ele recebe o material e faz a edição. E muitas vezes os coreógrafos não gostam do resultado. E aí a gente perguntou para ele, inclusive numa oficina que ele deu, mas e aí, como é que... Ué, mas eu trabalho assim. E as pessoas me convidam. Se alguém me convida, então é porque sabe que vai ter um resultado interessante para aquela dança, para aquela coreografia. Então ele pode recoreografar totalmente a coreografia original. Pode repetir movimento, pode cortar movimento, pode ralentar movimento, acelerar. Então, tem muitas maneiras de você interferir na coreografia original. Mesmo porque, como a gente já conversou antes, esse corpo da tela é totalmente distinto do corpo tridimensional. Já é um corpo bidimensional, já começa com essa mudança, né, quando você passa o corpo do presencial para a tela. Pessoal, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas. E aí eu vou pedir para que vocês, por gentileza, na próxima a gente vai ter que fechar. O Instagram vai fechar daqui a pouco automaticamente. E aí depois vocês escrevam as perguntas que eu não li na próxima live, tá certo? Para a gente poder não perder essa dinâmica. Tá? Então peço desculpas, a gente não conseguiu ler todas, pode mas... escrever para mim direto, escreve para mim direto no direct. E aí a Bia Tap colocou: tentamos fazer no prêmio Desterro, mas o público não correspondeu à presença. Eu acho que era da parte... Você sabe do que é que ela está dizendo? Florianópolis, a Bia Tap. Bia Tap é de Florianópolis. Eu já fui lá, inclusive já dei uma oficina, já dei uma palestra, mas ela queria criar um prêmio para a videodança e acabou que não.
não vingou. Videodança Pesquisa colocou. Eu acho super interessante essa discussão sobre os termos. Eu uso no canal de pesquisa o termo videodança, tudo junto, né, como você escreve, num termo abrasileirado para screen dance. Isso a gente já discutiu, né? Screen dance, na realidade, não é uma tradução ipsiliter do videodança, né? Porque screen dance é dança para tela, se nós fôssemos traduzir diretamente. O primeiro nome do Dança em Foco, inclusive do festival, era Dança na Tela. E se pensar de dança para tela, e se pensar, por exemplo, outras tensões que existem, por exemplo, dança na tela, dança para a câmera, dança para o vídeo, são termos em que são tensões diferentes. Quando você pensa dança na tela, e você dança na tela e dança para a câmera, são termos distintos porque são processos distintos. Uma coisa é a relação entre teu corpo dançando com a câmera, e a outra é quando tem a relação final da dança na tela, que passa por um processo, né, eventualmente passa por um processo de edição, que pode transformar toda a coreografia original, como já foi dito aqui. A Indira colocou. Boa noite. Como que essas nomenclaturas atuam no trabalho? Quando o mesmo trabalho é interessante ser cinedança ou videodança, o lugar de circulação influencia? Calma aí, porque eu tive que ler muito rápido. Já vai 3, 2...